Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Haroldo, professor de matemática. Estou acompanhado aqui da Carla hoje. Tudo bem aí, Carla? E nós vamos apresentar mais uma aula para vocês. Vamos ver qual será o título de hoje. Probabilidade e Estatística 2. Matemática, quinto ano, Ensino Fundamental, PET 3, semana 5, tá? E as habilidades que serão desenvolvidas ao final desta aula serão realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados coletados por meio de tabelas, gráficos, de colunas, pictórios e de linhas, com e sem o uso de tecnologias digitais. E apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos resultados, ok? Tabelas e gráficos. Hoje faremos uma sequência de exercícios envolvendo tabelas e gráficos. Observe a tabela sobre a venda de sorvetes e responda. Bom, veja aqui. No verão, 1.434 unidades foram vendidas. No outono, 886. No inverno, 910. Na primavera, 1.356 unidades. Tá? Bom, quais as duas estações do ano em que se vende mais sorvete? Bom, vamos observar aqui a nossa tabela. Existe essa quantidade aqui, muito grande, de sorvete. No verão, não é isso? E na primavera também. Então, para responder ao observar essa tabela, nós sabemos quais as duas estações do ano em que se vende mais sorvetes. Então, seria no verão e na primavera. Qual a estação do ano que se vende menos sorvete? Então, aqui eu estou observando que seria no outono. E qual o total de vendas neste ano? Então, eu preciso agora dar este resultado aqui. Tá? E para eu chegar a esse resultado aqui, eu preciso fazer a soma de 1.434 sorvetes vendidos no verão, mais 886. Vou somar esses dois aqui primeiro, tá bom? Depois eu acrescento 910, 1.536. 4 mais 6, 10, vai 1. Aqui vai dar 12, vai 1. 13, vai 1. Só nos meses no período de verão e outono, 2.320 sorvetes. Vamos ver agora acrescentando mais os sorvetes vendidos no inverno, que daria 0, 3, 12, vai 1, 3.230. E está faltando agora o da primavera, 1.356. Aqui vai dar 6, 8, 5 e 4. Ou seja, o total de vendas de sorvete desse ano foi de 4.586 unidades. Mais uma tabelinha, tá? Observe o gráfico que mostra a idade de algumas crianças. Eu vejo que a Ana tem 9 anos. A Bárbara, 7 anos. O Júlio, 11 anos. O César, também 11 anos. O Tiago, 5 anos. E a Helena, 8 anos. Não é verdade? Tá? Então, essas informações foram me repassadas pelo gráfico, tá? Quantas crianças têm menos de 8 anos? Então, analisando o gráfico aqui, eu vejo que aqui tem 9 anos. Essa aqui não me interessa, tá? Aqui tem 7 anos.
Então, essa pessoa aqui, essa criança me interessa, que é a Bárbara, tá? Aí nós temos o Júlio, que tem 11 anos, o César também 11 anos, o Tiago tem 5 anos, menos de 8 anos, então ele também me interessa. E a Helena tem exatamente 8 anos, tá? Eu não vou levar em consideração ela, porque a pessoa está perguntando quantas crianças têm menos de 8 anos. Então, eu estou observando que são 2 crianças. Análise e interpretação de gráfico. Observe a tabela a seguir. O animal e a velocidade que esse animal desenvolve em um determinado tempo, por hora. O leão, ele consegue desenvolver uma velocidade de 80 km por hora. O cavalo, 75 km por hora. O coelho, 55 km por hora. A girafa, 50 km por hora. O gato, 48 km por hora. O elefante, 40 km por hora. E o esquilo, 20 km por hora. Com base na tabela, podemos dizer que em 2 horas e meia, uma girafa pode correr. Então vamos verificar qual que é o desempenho da girafa. Aqui, gente, girafa. Aqui está escrito que a girafa, a velocidade dela, ela consegue percorrer 50 quilômetros em 1 hora. E eu quero saber em 2 horas e meia. Então veja você, em 1 hora são 50 quilômetros. Em 2 horas, ela já vai percorrer 100 quilômetros. Não é isso? E em meia hora, gente, de acordo com as informações que nós temos aqui, se 1 hora é 50 quilômetros, em meia hora seria 25 quilômetros. quilômetros. E o exercício está pedido em 2 horas e meia. Então, 2 horas e meia daria um total de 125 quilômetros que a girafa consegue percorrer. As atividades a seguir têm como objetivo fazer com que você interprete as informações apresentadas em gráficos de barra. Mas o que são gráficos? Gráficos são representações visuais que visam exibir dados. Os elementos do gráfico são, tá? Preste atenção nisso. Um gráfico necessariamente tem que ter um título, uma fonte, os números que vão determinar as quantidades e uma legenda, tá? É claro, gente, que no dia a dia as pessoas muitas vezes esquecem de um detalhe ou outro, tá? Veja você, eu preciso de um título, eu preciso de uma fonte, geralmente está aqui no pé do gráfico, explicando de onde foi que eu tirei essas informações. Eu preciso dos números, então os números podem aparecer aqui na sua coluna vertical e na horizontal. E as legendas, indicando o que cada uma dessas coisas representa. Então, toda vez que eu estiver observando um gráfico, eu preciso tentar observar isso, tá? É claro que em muitas situações você vê que uma ou outra coisa vai estar faltando, tá? Mas não é o correto, não. Observe o gráfico abaixo, que indica o tempo médio de vida de alguns animais. Quantos anos a lontra vive em média a mais que o lobo-guará? Então veja aqui, gente, está aqui o nosso título. Tempo médio de vida, tá, de alguns animais. Aqui estaria, tá, de onde foi que eu tirei isso, ó, National Geographic, tá? E tem aqui os números que indicam para mim as quantidades, tá? Então, eu quero saber quantos anos a lontra,
Então, tá aqui a lontra. A lontra vive em média quantos anos? 60 anos, tá? A mais que o lobo-guará. Onde é que está o nosso representante? Lobo-guará. Tá aqui, ó, gente, ó. Tá aqui. Olha lá. Não é isso? Então, eu quero saber quanto tempo, em média, a lontra vive mais do que o lobo-guará. Então, eu vou fazer uma continha simplesinha aqui. A idade média da lontra menos a idade média do lobo-guará. Ok? Fazendo essa conta aqui, você sabe que eu vou achar um total de 47 anos, tá? Aí você marca a letra A, tá? A tabela abaixo mostra o número de pessoas que fizeram uma refeição no restaurante Prato Feito e Gostoso. Conforme a tabela, o total de pessoas que fizeram a refeição nos meses de julho, agosto e setembro foram... Então, eu estou observando a minha tabela aqui, verifico que no mês de julho eu tenho um total de 226 pessoas, no mês de agosto 279 e no mês de setembro 325 pessoas. Eu vou somar isso para poder responder, né, a pergunta, tá? Aqui, o total de pessoas que fizeram refeição nos meses de julho, agosto e setembro. Então, nós vamos somar 226 mais 279, tá? Meses de agosto e julho. Aqui vai dar 15, vai 1, 10, vai 1, 505 pessoas em julho e agosto. Só que a esse 505 aqui, eu preciso acrescentar também o mês de setembro, que são 325 pessoas. 5 mais 5, 10, vai 1, vai dar 3, ou seja, um total de 830 pessoas fizeram, tá, refeição neste restaurante chamado Prato Feito e Gostoso. Caminhemos? Durante a campanha de vacinação contra a gripe aplicada em idosos a partir de 60 anos, o posto de saúde de uma cidade faz um controle para saber quantas pessoas foram vacinadas. A tabela a seguir mostra o controle realizado nos últimos 4 anos, tá? Em que ano foi vacinado o maior número de mulheres? Gente, então é análise e interpretação de tabelas, tá? Aqui você tem respectivamente os anos, tá? Então nós temos 2017, 2018, 2019, 2020, não é isso aí? E aqui o número de idosos vacinados. Aqui estariam os homens e aqui você tem as mulheres. E a pergunta é muito clara, tá? Em que ano foi vacinado o maior número de mulheres? Então eu vou concentrar aqui. Não é isso? Aqui, 243, 256, 234 e 228. Eu observo que o maior número foi esse aqui, de 256 mulheres vacinadas exatamente no ano de 2018. Então, tá aqui mais uma atividade, tá, de leitura e interpretação de tabelas. A tabela ao lado, mais uma tabela, traz a população dos 5 municípios mais populosos de Minas Gerais, tá? Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora e Betim. Ao observar os dados da tabela, concluímos que a diferença entre a população de Uberlândia e Contagem é de... Então, nós vamos pegar a população de quem? De Uberlândia e subtrair da população de Contagem. Ou seja, os números representados ali são 662.362 habitantes de Uberlândia, menos 648.766. Não é isso? Aqui você vai pedir emprestado, vai ficar 12 menos 6, 6. Aqui ficou 5, pede emprestado, vai dar 9. Não é isso aí?
Aí, pede emprestado aqui também, aqui já foi embora, aqui vai ficar 12, vai dar 5, né? Aqui vai dar 3, ou seja, 13.596 é a diferença de população entre Uberlândia e Contagem. Agora vamos falar um pouquinho de probabilidade, tá? Probabilidade é um ramo da matemática em que as chances de ocorrência de experimentos são calculadas, tá? É muito provável que você já tenha recorrido a uma moeda para tomar algumas decisões em jogos e brincadeiras. Cara e coroa, não é isso? A mesma ideia vale para um jogo de dado. Ao lançar um dado, temos 6 possibilidades para o lado que cairá para cima, como mostra a figura aqui. Jogando esse dado, os possíveis resultados, né, voltados para cima podem ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Não é isso? Quando lançamos 2 moedas, qual é a probabilidade de sair cara e cara? Não é isso? Então veja você, gente, quando você lança uma moeda, ela pode sair ela pode sair cara e coroa, não é verdade? Quando você lança e pode sair também assim, cara e coroa, pode sair cara e cara, pode sair coroa e cara e pode sair coroa e coroa. Não é isso? Quando lançamos 2 moedas, qual é a probabilidade de sair cara e cara? Então veja só, essa aqui é a minha primeira moeda e essa aqui é a minha segunda moeda, não é verdade? Eu quero que saia cara e cara. Aqui, ó, cara, coroa, cara, coroa, coroa. Então é exatamente isso que nós temos aqui, tá? Quantos resultados possíveis nós vamos ter aqui? 4. Tá? E qual que eu quero? Eu quero exatamente um desses resultados. Então, quando lançamos 2 moedas, qual é a probabilidade de sair cara e cara? 1/4 de possibilidade que eu tenho. Ou seja, é uma chance em 4 possíveis. Ok? No lançamento de 2 dados, quantas são as possibilidades de resultados? Tá? Gente, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, aqui tem quantas possibilidades? 6. Aqui também tem 6 vezes 6, 36 possibilidades de resultado no lançamento de 2 dados. Tá? No lançamento de 2 dados de cores diferentes, quantas são as possibilidades de resultados serem iguais? Tá? Serem iguais seria o quê? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 e 6, 6. Não é isso? Ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 6 possibilidades em quantas possíveis? 36. É claro assim que nesse exercício aqui, tá? 6, você pode fazer a simplificação. Não é isso que daria o quê? 1/6. Então, você sabe que ao se jogar 2 dados, tá? Você tem os resultados assim. Deixa eu só melhorar um pouquinho aqui. Você pode ter assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E lá na frente você vai ter 6, tá? 2, 6, e aqui embaixo você vai ter 6. Então, na hora que você pegar 6 aqui e 6 aqui, é um total de 36 possibilidades. E você quer só aquelas que são iguais, que seria 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, que daria exatamente 1, 2, 3, 4, 5, seriam 6 possibilidades em 36, tá? É um assunto muito vasto, muito grande, que vai lhe acompanhar durante muito tempo na escola, tá? Espero que você tenha gostado, principalmente aquela parte de observação de gráficos e tabelas. Muito obrigado, até a próxima.